Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Arley. Nesse vídeo eu vou dar início ao projetinho do joguinho da forca. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não viu o vídeo anterior, tá? A gente vai desenvolver um joguinho da forca, que essa é a tela do jogo quando estiver concluída. A gente vai ter aqui a dica, qual é o número de letras, o espaço para as letras e o teclado virtualzinho aqui para que você vá escolhendo as letras. Então, a gente vai dar início aqui neste vídeo. Para a gente ter desenvolvimento, você precisa da IDE do NetBeans. Eu estou usando a versão 17, a mais atual é a 25. Não tem problema algum, tá? Você pode estar usando qualquer versão do NetBeans, não vai ter diferença, os componentes são os mesmos. Eu estou usando a versão do Java 17, por questão mesmo que é o que eu já tenho como meu padrão no meu path. Porém, você pode estar usando a versão mais atualizada, também não vai fazer diferença para aquilo que a gente vai desenvolver aqui, tá? Você pode estar usando tanto o Java, o JDK Oracle, ou então o OpenJDK, ambos eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Também, claro, na descrição do vídeo eu vou deixar também o link do download aí do NetBeans, tá? Então, uma vez aqui com o NetBeans aberto, a instalação do Java ela é padrão, tá? Para o Windows, fazer o download do instalador, avançar e finalizar, né? Next, finish, padrão. No Linux, se você estiver utilizando o OpenJDK, você pode utilizar também o instalador de pacotes do Linux sem problema algum lá, com o apt-get install. Então, é isso. Com o NetBeans aqui aberto, né? A gente vai gerar um novo projeto. Então a gente vai aqui em File, New Project, ou seja, a gente vai criar um projeto e a gente vai criar um projeto Maven, mas por questões mesmo de facilidade para a gente, tanto para configurar a execução, enfim. Então a gente vai aqui em Java Project, já está selecionado aqui o Java with Maven, um Java Application, vamos aqui dar um Next. Aqui ele vai pedir qual que é o nome do projeto, vamos dar um para ele aqui de jogo, forca, Java, esse é o nome do projetinho. Você pode escolher o nome do projeto, não tem nenhum problema também, caso você queira escolher outro nome, tá? É o nome que vai ser usado aí para quando for gerar o seu instalador, quer dizer, o seu executável, enfim. Aqui embaixo ele traz pra gente aqui, qual que é o Group ID, e aqui também traz qual que é o nosso package. Isso aqui tá com base aqui o domínio da TechDev, tá, do canal. Então você também pode estar utilizando o seu, não tem problema. Versão 1.0, quando você fizer melhoria, você pode alterar aqui essa versão lá no .xml. Vamos aqui dar um finish. Vamos esperar que ele finalizar. Tá finalizando, gerando aqui. Já gerou aqui. Você vê aqui na estrutura do projeto, ele já tem aqui a estrutura de pacotes. E aí ele vai gerar automaticamente aqui, a nossa classezinha, uma classe main. A gente não vai usar essa classe main, tá? Porque a gente vai utilizar a parte visual, ou seja, a gente vai utilizar um JFrame aqui do Swing. Então eu irei excluir essa classe, a gente não precisa dela por enquanto. Vamos dar aqui um delete, ok? Beleza? Vou aqui no pacote e aí eu vou criar aqui, new. Aí você vai escolher aqui, um novo, que é um frame, que é JFrame. Se não tiver aparecendo aqui, caso seja instalação do zero, enfim, você pode vir aqui em Others e aqui vai ter todas as opções das possibilidades que você tem de criar aqui. Você pode estar buscando aqui também pelo um frame, tá? Se você digitar aqui um JFrame, ele vai aparecer também no filtro. Aqui, um JFrame, ele vai aparecer ali. Então, posso até selecionar por aqui, não tem problema, dou um Next. Ele vai perguntar qual que é o nome da classe, então aqui é o nome da nossa classe que vai ser a nossa tela principal, né, a nossa tela inicial. A gente pode estar usando qualquer nome, tá? Então você pode colocar tela inicial, tela principal, enfim, qualquer nome que você desejar aí para sua classe. Eu vou utilizar apenas o nome aqui, vamos lá, tela inicial, pode ser isso, ou seja, da nossa tela principal. Então a gente vai aqui dar um finish e ele vai gerar já o nosso JFrame. Pronto, aqui no Java Swing, quando você gera um JFrame, ele já gera toda a estrutura necessária aqui. Então, eu tenho aqui o modo Design, onde eu posso vir aqui na paleta, a paleta fica aqui do lado direito, a paleta de objetos, né, de componentes visuais, onde você tem painéis, você tem botões, você tem labels, tem text field, tem todos os componentes que você pode estar arrastando para dentro do formulário.
E eu estou no modo design, aqui em cima está mostrando que o modo design, posso clicar aqui em source. No source eu vou ver todo o código. Ele tem código aqui, que são códigos gerados automaticamente pelo GUI Builder, né, do NetBeans, né? E aí, onde a porta de entrada aqui do nosso projeto, né, como se fosse o ponto de execução, é aqui no construtor dele. O construtor ele chama esse método initComponent por padrão, initComponent, que é onde faz a inicialização aí dos componentes visuais. Então, beleza. Vamos voltar aqui no modo design. Para a gente montar nossa telinha, aqui, ó, e colocar uma imagem de fundo, a gente precisa adicionar uma imagem de fundo no projeto. Então, a gente vai fazer isso via programação, porque a gente consegue controlar o redimensionamento da imagem de acordo com o tamanho da tela. Porque se você carregar uma imagem, por exemplo, numa imagem Full HD ou uma imagem, dependendo da resolução, e você adicionar aqui no fundo, ela vai aparecer, se o formulário está apenas 700 por 700, por exemplo, só vai aparecer 700 por 700 daquela imagem, não vai aparecer a imagem toda. Então a gente vai conseguir redimensionar isso adicionando via código, tá? Vamos executar o código aqui, ó. Vamos aqui, ó, dar um run file, ó. Cliquei com o botão direito em executar o arquivo. Vamos esperar ele carregar aqui. A primeira vez que ele vai carregar vai demorar um pouquinho, porque ele vai carregar algumas pendências do Maven. Ó, já abriu o projetinho, então tá aqui o nosso formulário principal. Observe que quando eu executo, ele já abre na esquerda. Ele abre aqui, ó, na esquerda. Ó, ele está bem no canto superior esquerdo. Então, para que a gente centralize ele, a gente vai adicionar isso também via programação. Vamos aqui então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, o nosso formulário. Vamos deixar ele um pouquinho maior. Beleza. E aí a gente vem aqui, ó, run file de novo, vamos executar o arquivo. E aí, ó, já aumentou o formulário. Beleza, vamos centralizar ele aqui. Vamos aqui vamos centralizar ele. Existe uma propriedade que a gente utiliza aqui, ó, que assim, ó, o nosso JFrame, ó, a nossa classe aqui, ela estende de JFrame que vem do Java Swing, tá? Então, como ela está estendendo, ou seja, ela está herdando aqui, então tem métodos já prontos aqui do próprio Java Swing. E um deles que nós temos aqui, ó, é o setLocation. Existe um set location. Deixa eu adicionar aqui, ó, ele vai adicionar o auto-incremento. Opa, set location relative to, ou seja, esse objeto ele vai estar relativo a quem, né? A gente coloca null, ou seja, a gente não vai atrelar a nenhum outro componente a quem ele vai estar localizado, né? Relativo a quem. Então eu virei executar aqui. Vamos dar aqui um run file. Vamos lá, já abriu centralizado, perfeito. Agora nós temos aqui um detalhe. Toda vez para executar o nosso projeto, eu estou tendo que clicar aqui, ó, em Run File no arquivo mesmo, no executar o arquivo. O que acontece se eu clicar no Play aqui direto? Ó? Quando eu clico no Play, ele dá um erro, apareceu um erro aqui embaixo. Por quê? Porque quando ele gerou o projeto automaticamente, ele disse que a classe que ele iria rodar através aí como principal era a classe que a gente excluiu. Então, vamos alterar lá, ó, vou copiar aqui o nome da classe. A gente vai abrir aqui o POM.xml, ou seja, como é um projeto Maven, tem um gerenciador de dependências, que é o POM. Então a gente vê aqui, ó, expande aqui a última pastinha aqui, que é o project, a pastinha do Project Profiles aqui. Vou abrir aqui, ó, vamos abrir aqui o POM.xml. E aqui, ó, dentro do POM.xml, ele está bem básico, a gente não está usando basicamente nenhuma dependência no momento ainda. E também não está as configurações de build, a gente vai adicionar no final para que a gente consiga rodar o projeto por fora aqui da IDE. Aqui tem as propriedades aqui já do projeto, e a última aqui, ó, qual que é a classe que vai ser executada. Então, para a gente alterar isso aqui, ó, a gente só precisa vir aqui, ó. Tá vendo aqui que ele tem a classe aqui, ó. No último ponto aqui, ó, do pacote, ele está apontando qual era o nome da classe. Então, eu vou remover aqui, vou trocar para a nossa tela principal, vou salvar, e agora posso clicar aqui no Play. Vamos clicar aqui. Ó, agora sim está configurado para ela ser a classe principal, ou seja, a execução, o ponto de entrada. Quando clicar no Play, já vai executar direto a nossa tela inicial. Beleza, então vamos voltar aqui para o nosso... Opa, fechar aqui o POM.xml, vamos voltar aqui para o nossa tela principal. Vou aqui em Design e vamos aqui para a parte dos componentes. Beleza, primeira coisa aqui que a gente tem que fazer, de acordo aqui com a nossa imagem, é adicionar a imagem de fundo, para a gente já começar com a imagem de fundo prontinha, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer via programação.
e a gente vai adicionar um componente chamado de panel. Esses componentes aqui em cima são componentes que na parte direita, né? São componentes que permitem a gente agrupar ou seja, pôr outros componentes dentro dele, né? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, um panel. Vamos colocar um panel. Esse panel ele vai ocupar todo o nosso formulário. Eu vou colocar ele bem no cantinho lá, ó, e aí pode descer ele aqui até o final e a gente vai deixar ele ocupando todo o espaço. Ocupando todo o espaço. Então, aqui dentro a gente pode colocar componentes aqui dentro. Então, eu vou ver aqui, ó. Eu irei aqui e vou clicar em executar novamente. Ó. Você vai ver que visualmente ele não faz a menor diferença. Ele é uma espécie de container, tá? Para que a gente consiga organizar nossas coisas e a gente consegue agora manipular esse panel. Esse panel aqui, ó, quando eu clico em um determinado componente, aqui do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, aparece a árvore de objetos que a gente tem dentro do nosso GUI, né, nossa parte gráfica. Então, nós temos aqui, ó, que nós temos um JPanel1, né, ou seja, os elementos que a gente adiciona na tela, por padrão, ele começa com o J de Java, né, o J, e o nome do componente. Então, vira como se fosse a variável dele. Então, quando eu quero referenciar esse objeto, eu chamo pelo nome dele, que é o name dele, e aí eu posso acessar as propriedades desses componentes. É o caso de um label. Um label, que é um campo de texto que a gente utiliza aqui na tela, que é tipo esse daqui, ó, que é esse carinha aqui, ó. Eu posso colocar qualquer texto aqui dentro, e aí eu me refiro a ele ao nome dele, ó. Quando eu clico no botão direito, eu posso editar o texto, que é o texto visual, e posso editar a variável. Variável é o nome dele aqui, ó, tá aqui, ó, JLabel1. Ok, beleza. Vamos executar aqui, ó. Eu adicionei um label, ó. Observe também que o label, ó, ficou dentro aqui da árvorezinha, tá dizendo que ele tá dentro do nosso panel, tá? Ó, o panel tá dentro do JFrame, né? E o label está dentro do panel. Então, se eu executar aqui, ó, vai aparecer o elemento visual. Vou dar um play aqui. Beleza, tá aqui. Ok, então vamos dar continuidade aqui. Aqui no nossa árvorezinha do nosso projeto, ó, que é a exibição dos arquivos aqui do nosso projeto, vai ter aqui uma pastinha que a gente vai adicionar uma pastinha SRC uma pasta Resources lá dentro da nossa pastinha do projeto. Ó, eu vou aqui nos meus, deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui direto, né? Eu vou lá na pastinha do projeto. Bora lá na pastinha do projeto. Vamos lá. Ó, o projeto aqui ele já está sendo salvo dentro dos meus documentos, a pasta padrão aqui do NetBeans. Então aqui dentro de Documents, ele vai ter a pastinha do NetBeans Projects, tá? Então, aqui dentro do NetBeans Projects, eu vou acessar aqui o nosso jogo da forca Java. Aqui, ó, jogo da forca Java. Aí, aqui dentro, a gente vem aqui, ó, e vamos aqui dentro de SRC, vamos criar uma pastinha aqui, ó. Ó, ele tá com o main aqui, ó, e do main passa pro Java. Então, a gente vai criar uma pastinha chamada Resources, olha só, Resources, pra gente colocar nossas imagens. Então, aqui dentro, eu vou vir aqui, ó. Vamos aqui, eu vou copiar as duas imagens que a gente utiliza dentro do projeto, ó, que as duas imagens são aqui, ó, essa imagenzinha pequenininha e a imagem de fundo. Então eu vou pegar as duas aqui e vou jogar lá dentro da pastinha Resources. Ó, vou minimizar isso daqui. Vamos aqui e vamos colar ela aqui, ó. Pronto. Colei ela aqui. Ó, ele não apareceu no refresh, mas quando eu venho aqui em File, ó, vamos aqui, ó, File, e aqui dentro do File, quando eu faço a expansão aqui, ó, está mostrando aqui os dois arquivozinhos aqui, tá? Então vamos aqui, ó, tá aqui os dois arquivos, beleza? Posso fechar essas imagens aqui, não preciso mexer nela agora, vamos fechar elas aqui, beleza? Então, a gente vai fazer isso agora via programação, por quê? O panel permite a gente adicionar itens, só que se eu adicionar a imagem diretamente dentro do panel, ou também dentro de um label, tá? O que acontece? A gente não vai conseguir adicionar outros itens dentro dele. Então, eu vou excluir esse label daqui por enquanto. Vamos remover ele daqui. Vamos agora via código, tá? Primeira coisa, vamos criar um método aqui, ó. Chamar ele aqui de... Vamos aqui, ó. Vamos criar um método aqui chamado de... Vamos colocar ele como private. A gente não precisa colocar nada como public aqui, que é já a porta de entrada, já a classe principal mesmo, né? Um private, adicionar imagem fundo, beleza? Vamos criar o nosso métodozinho aqui. E aí, o que a gente precisa aqui para a gente adicionar a nossa imagem? Primeiro, a gente precisa pegar o caminho da nossa imagem, tá? Então, a gente viu que a gente colocou lá dentro de Resources, ó,
Aqui, ó, tá dentro, a imagem está dentro de resources, né? E o nome aqui da imagem. Então a gente vai vir aqui e vamos criar uma variável para armazenar o caminho da imagem. Então vamos aqui, ó, vamos criar uma string. Vamos criar aqui uma string, dando para ela de caminho, vou colocar aqui de caminho, né? Caminho, imagem. E aí ela vai receber o que aqui? Ela vai receber qual que é o caminho da imagem. A gente não precisa colocar o absolute path da imagem. Então a gente pode colocar aqui, ó, que a nossa pastinha aqui, que a nossa imagem, que é a imagem de fundo, ela está dentro de onde? Ela está dentro do src. Aí só um detalhe que quando você está aqui no Linux, você vai... Desculpa, eu estou no Windows, né? A gente vai utilizar o / para identificar o caminho, tá? E aí, vamos colocar aqui o src. Tem que colocar as duas barras por conta de uma barra vira escape, né? Aí vamos uma pastinha resources. Aí o / de novo. Depois a gente faz a gente pode utilizar também o / para ele identificar também o path. Resources, e aí a gente vai colocar aqui qual é o nome da imagem. A nossa imagem é a image.png, né? Que é a nossa imagem de fundo. Ó. Image.png dela aqui. Beleza? Opa, deixa eu só ver o que veio. Sim, tá faltando aqui o ponto e vírgula. Agora, eu esqueci de colocar o void, né? Estou dando um erro ali. Obviamente, né? Preciso colocar qual como o objeto aqui, qual o retorno dele, né? Beleza. Agora, a gente vai precisar aqui, como é que a gente planeja fazer isso, né? A gente precisa adicionar via programação. Uma das maneiras mais fáceis aqui da gente adicionar uma imagem aqui dentro de componentes no Java é através de um label que já tem a propriedade ícone, né? Então, nada impede da gente pegar um via programação aqui, criar um JLabel, né? Um JLabel, em tempo de execução. Então a gente cria um JLabel em tempo de execução, pega essa imagem que a gente vai carregar aqui de dentro desse caminho, né, do resource, e aí pega esse label, monta o label e em seguida a gente pega e adiciona ele dentro do JPanel, tá? Então, primeira coisa, a gente vai precisar carregar essa imagem. Então a gente pode carregar essa imagem da seguinte maneira, ó, tem um image icon, que é o que faz com que ele utilize, que é a propriedade basicamente do label que utiliza o ícone, né? Então ele é a propriedade que recebe um ícone e é um image icon. Então a gente vai dar para ela aqui de icon, e aí a gente vai aqui em new, vamos instanciar ela aqui, ó, dar um new image icon, vamos aqui, um new image icon, e aqui no image icon, o que a gente vai passar aqui? A gente vai passar o caminho da imagem que a gente quer carregar, caminho, olha só, caminho, beleza? Então, aqui a gente carregando o icon image, ou seja, vamos carregar a imagem para dentro desse image icon, e agora a gente vai criar um objeto de image. Porque a gente vai pegar nosso ícone e jogar dentro de um objeto de image. É como se a gente estivesse convertendo um ícone para uma imagem, tá? Porque o ícone no geral, o ícone é o pequenininho, né, que você coloca dentro de um botão, coloca dentro de qualquer outro componente. A gente vai criar aqui um image, ó. Observe que o image que a gente está... Observe de onde é que a gente está importando este image, tá? Então, vamos pegar aqui apenas o image. Deixa eu ver aqui. Ele vai... Deixa eu ver se vai... Eu vou criar logo aqui, aí a gente pega o import dele. Ó. Ele vai pedir o import dele agora. Então, aqui no image, a gente vai dar um new também desculpa. Em vez de a gente dar um new, na verdade, a gente pode ou dar um new ou a gente pode pegar direto a imagem que já está dentro do ícone, que a gente carregou aqui em cima, né? Então a gente vem aqui, ó, vai receber quem? O nosso icon, ponto, e aí aqui a gente vai ter a propriedade agora que a gente retorna ao image, o próprio image ali, ó. Então eu vou ter aqui um get image, e aí a gente vai, o ponto que eu mencionei sobre a questão do formulário aqui, ó, no caso do formulário, se o formulário expandisse, quer dizer, se o meu label, o meu panel, ele tivesse um tamanho X, mas a minha imagem fosse maior, ele não iria conseguir ajustar para o tamanho do componente que eu estou utilizando. Então, a gente vai precisar fazer isso. Que é o quê? A gente vai ter que pegar essa imagem, pegando a imagem,
já adicionando uma escala, né? Que é uma escala de... A gente tem um objeto de getScaledInstance, ou seja, a gente vai tentar, dentro da imagem, gerar dessa imagem aqui, já pegando também, já com a propriedade scale, né? Estou pegando a imagem e também já pegando aqui o getScaled, que aí o ScaledInstance, que aqui ele recebe alguns parâmetros. Quais são os parâmetros que ele recebe? Eu quero me basear no tamanho, ou seja, eu quero redimensionar a imagem para o tamanho do label, perdão, do panel, que o panel é o carinha que a gente vai exibir aqui, ó, que se a gente redimensionar ele depois, quando eu executar ele, a imagem vai ser recarregada, ocupando todo o espaço do nosso panel, né? Qual é o nome dos componentes? Se a gente voltar aqui no design, a gente vê que o nosso componente de panel se chama JPanel1. Então, a gente volta aqui vamos voltar aqui no nosso código, e aqui as propriedades que a gente vai passar aqui, ó. Primeira coisa que ele quer é a largura. Então, é a largura de quem? É a largura do nosso JPanel, tá? Então, vamos aqui, ó, é o JPanel1.get, e aí get quem? Vamos pegar primeiro, é a largura, que é o width, getWidth. Em seguida, o próximo parâmetro, ele quer a altura. Então, é a altura também, a gente vai pegar a altura também aqui, ó, também do, a altura do JPanel. Então, vamos aqui, ó, JPanel1, ponto, aí vem aqui o get, o height dele aqui, a altura dele, opa, deixa aqui, beleza, e aí ele tem mais um parâmetro. Qual que é o último parâmetro aqui para a gente pegar da imagem, né? Ele quer, qual que é a propriedade da imagem aqui que a gente quer, né? Então, a gente quer a propriedade que é o image.scale. Ó, vamos pegar ele aqui, ó, Scale Smooth, ó, então a gente vai botar aqui, ó, é um enum que ele recebe aqui, ó, a gente pega do enum do image, vamos ver aqui, agora ele deve ver se ele adiciona o import, ele não está adicionando o import do image, deixa eu pegar, fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar o import diretamente lá na tela, porque aí a gente consegue achar, ele não está conseguindo achar ele direto, então ele é do Javax AWT Image, então eu vou só pegar o import aqui, ó, vamos aqui dar um import. E aí o import dele aqui vai vir de java. .awt.image. Beleza. Agora ele vai achar ali o image dele aqui, ó, vai ser dele. Vamos ver se ele já consegue agora identificar. Acredito que ele já vai ter identificado aqui, ó. Vai ter o import dele agora, ó. E aí agora a gente vai adicionar aqui a propriedade, que é a propriedade Scale Smooth. Ou seja, para ela fazer o mais, o menos agravante, digamos assim, mais leve possível, né? Uma maneira mais apropriada possível, né? Para isso. Beleza. Então, agora a gente vai aqui, deixa eu só, na verdade já está aqui o Scale Smooth. Deixa eu selecionar logo ele aqui, colocar ponto e vírgula aqui. Vamos ver o que ele está reclamando aqui agora, ó. Vamos só conferir aqui, deixa eu selecionar aqui, para ver o que ele está. Assim, só um detalhe aqui, ó. Eu fui pegar o getWidth da imagem e ficou a vírgula, né? Vamos trocar ele aqui, ó. Pronto, agora sim. Beleza. Então, vamos lá. Peguei aqui a imagem. Estou pegando o getImage já com a escala, baseada no JPanel1, ou seja, no meu panel. Se o meu panel aumentar lá o tamanho, se eu trocar o tamanho do formulário para aumentar também o tamanho do panel, quando eu executar, já vai carregar a imagem corretinha, completinha, né? Então, ele já vai ficar escalável, né? Agora, o que a gente precisa? Agora eu vou adicionar essa imagem dentro de um label, para que o label adicione dentro do componente. Então eu venho aqui, ó, criar aqui um JLabel, ó, JLabel, vou criar um JLabel em tempo de execução. Então eu vou aqui, ó, um JLabel, vou dar nome para ele aqui, ó, JLabel, imagem fundo, olha só. Aí a gente vai dar um new nele aqui, tá? Vai dar um new no JLabel, new JLabel, e aqui dentro do new JLabel a gente já vai passar logo a propriedade de uma imagem. Então aqui dentro do JLabel a gente pode colocar um new image icon direto, né? Passando como parâmetro, porque ó, new, aí ó, image icon, ó, já tem aqui new image icon,
Passando quem? Passando a minha imagem, né? Então, a gente já pode iniciar ele aqui, ó, imagem. Se você tiver alguma dúvida sobre a questão dos parâmetros, ó, você pode vir aqui, ó, no JLabel, ó, e acessar, por exemplo, aqui, ó. Ele vai mostrar o código dele, e aí, ó, você pode observar que ele tem vários construtores, ó, ele tem construtor com várias possibilidades, né? Então, ó, Public Label, ó, ele já tem várias propriedades de construtores, né? Vou fechar isso aqui. Então, só uma maneira que a gente já passa logo direto na criação dele, a imagem, ou seja, eu não vou querer, por exemplo, colocar um text aqui no momento, eu só preciso mesmo do label. Beleza. Agora, preciso definir agora mais algumas configurações agora, dentro desse próprio label aqui, ó, dentro do nosso label image aqui, a gente vai setar algumas informações, que é os setBounds, .setBounds, ou seja, a gente vai ver aqui quais são as delimitações, a gente vai adicionar quais são as limitações aqui, as delimitações dele aqui, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui, ó, é o eixo Y e o eixo X e o eixo Y para 0, tá? Em seguida, a gente vai estar passando aqui também qual que é a largura, né? A largura do label. Qual que é a largura do label? É a mesma coisa, pegar o jpanel1, ou seja, pegar o jpanel1 ponto, e aqui a primeira propriedade é a largura, então a gente vai pegar aqui o get, cuidado para não digitar errado aqui, botar a vírgula de volta, né? Digitei errado aqui, ó, get width. Então, tá aqui o get width. Beleza? A próxima propriedade é a altura, ou seja, eu estou programando aqui o início, o eixo X e o eixo Y. Vou adicionar logo aqui, ó, jpanel1. Calma aí que eu digitei errado aqui, calma aí. Agora é a altura, né? Então vamos aqui para jpanel1. Desculpa, deixa eu voltar aqui, ó. jpanel1, e aqui a gente vai pegar agora o quê? Pegar agora a largura dele, né? Ou a altura, pegar a altura dele. O que está acontecendo então aqui, ó? Para quem já programou, por exemplo, de outra linguagem, durante, por exemplo, a faculdade, ou que está começando, que já viu sobre você ler dados de pixel na tela, ou até mesmo quem já mexeu também com manipulação de imagem. Então eu estou dizendo aqui, ó, que o meu label, aqui as delimitações dele vai ser, ó, no eixo X vai começar em 0, e no eixo Y também em 0, ou seja, se eu levar em consideração que aqui é a nossa imagem, ó, vamos ver aqui a nossa imagem, o eixo X e o eixo Y 0 é aqui nesse cantinho, e aí a gente está dizendo o quê? A largura dele vai ser o tamanho do panel, ou seja, eu vou pegar o tamanho que o meu panel ocupar da direita, ou seja, de largura e também de altura, ele vai setar dentro do label, beleza? Então, beleza. Então a gente já configuramos o nosso label. Agora o que a gente precisa agora? Agora a gente só precisa pegar o nosso jpanel1 e setar agora o componente. Então, setar o nosso label dentro dele. Por quê? Como eu mencionei, o jpanel, né, ou seja, um panel, permite que a gente adicione componentes dentro dele. Né? Ele é como se fosse, por exemplo, uma div lá no HTML, que você pode adicionar vários itens dentro da div. Né? Então, a gente vem aqui, ó, tem a propriedade add. Ou seja, ele tem a propriedade ética, ou seja, são os elementos que a gente pode estar adicionando dentro dele. Então a gente vai adicionar aqui, a gente vai adicionar o label, o nosso label imagem aqui, imagem de fundo. E também, a gente pode dizer também que o seguinte, que quando eu adicionar o label, eu também quero dizer que esse label vai ficar como, aqui ó, ele vai ficar o componente mais atrás de todos. Também levando a referência aí para quem mexe com imagens, né? Quando você está mexendo, por exemplo, no CorelDRAW ou qualquer outro que você quer enviar um elemento para trás, né? Ou seja, eu quero que essa imagem fique lá no fundo e outros componentes vai ficar na frente dele, você pode enviar para o fundo, trazer para frente, enfim. Então a gente vem aqui em jpanel também, ó, jpanel1, e aqui a gente pode adicionar aqui a propriedade que é a setComponent, vamos lá, setComponent. E aí a gente diz qual que é o z-order, ou seja, eu quero botar ele atrás de quem, né? Desculpa, eu vou colocar ele... isso, exatamente. Vou dizer que ele vai ficar no fundo aqui relacionado ao get component -1. Então, vamos lá. Ou seja, eu
estou adicionando ele no final. Então, como é que a gente faz isso? A gente passa o label image aqui no parâmetro dele, né? O label image. E aqui a gente vai dizer também, aqui ó. Deixa eu tirar esse aqui que já tinha adicionado aqui, ó. E aí aqui a gente vai passar qual que é o idf dele aqui, a gente vai pegar aqui a propriedade aqui, que é o do próprio jpanel1, estamos aqui em jpanel1, ponto. E aí a gente vai pegar aqui o getComponentCount, né? Ou seja, ele vai ser o getComponentCount, ele vai pegar quem mais tem dentro desse componente e vai adicionar o label como sendo o primeiro lá de todos, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, jpanel1, deixa eu só conferir ali, tá, o jpanel1 mesmo. Aí tem o get component, e aí dentro do get component count eu vou passar o parâmetro aqui -1 também para ele adicionar lá como o último componente. Beleza. Terminamos a inserção aqui do componente. O que a gente precisa fazer agora? Vamos aqui pegar, a gente precisa aqui, ó, deixa eu rodar o projeto, vamos rodar aqui ver o que acontece. Ó. Quando eu rodar o projeto aqui, ó, não aconteceu nada, por quê? Porque a gente precisa chamar o nosso método. Onde é que a gente vai chamar o nosso método? Aqui dentro do construtor, que é o que é executado logo de cara quando o projeto é iniciado. Então vou recarregar aqui. O ponto de atenção é que pode acontecer dele não conseguir localizar a imagem. A gente tem que pegar o path direitinho, checar o path, o caminho direitinho, para a gente setar lá. Vamos dar um play aqui, ó. Vamos executar aqui. Olha só, ele já adicionou aqui, ó, a imagem no nosso panel. Então, perfeito. Beleza. Observe que ó, ele está redimensionando, tá? Ó. E depois a gente vai bloquear isso daqui, ó. Ele está redimensionando, depois a gente bloqueia para ele não ter um resizable false dele lá, para a gente não deixar ele redimensionar. Porque o que está fixo no momento, né, é o nosso panel, né? O nosso panel que está fixo, que está colocando o label dentro dele. Beleza. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, já está ficando muito longo, e aí no próximo vídeo a gente já pega e adiciona agora os componentes na tela, que essa era a parte mais crucial mesmo, que havia programação. Os outros a gente vai estar arrastando os componentes. Então pessoal, até o próximo vídeo, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para você ir acompanhar esse desafio, né? Essa construção do joguinho, e você também poder implementar o seu. E claro, deixem nos comentários aí o que estão achando, e interajam perguntando alguma coisa, tirando dúvidas, e também, caso queira implementar uma funcionalidade nova também aqui dentro do joguinho, a gente faz esse incremento, tá? É isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.